As ideias já são muito antigas também. Essas mesmas ideias, elas vão e vêm, elas perdem o valor, porque sempre que a gente foge dos princípios de Deus, a gente está se afastando da essência da vida, né? Então elas perdem a validade, mas passam-se algumas décadas e as ideias voltam como se fossem uma grande novidade, né? Quem tem o costume de ler literatura clássica, por exemplo, vai ver que temas como feminismo, eles já estão na literatura em 1700, e muito antes do que isso. Se alguém for ler a Ilíada, por exemplo, que é um livro de 700 antes de Cristo, tem a história de Helena de Troia lá, que é uma história de feminismo também. Então, às vezes a gente pensa assim, o feminismo é algo muito atual. Esses temas, eles são recorrentes, tá? É só olhar para a história, a gente vai ver que essa tendência que o próprio Senhor falou, que Deus falou, né, para Eva, que ela sempre teria essa luta contra a submissão, né? Esse seria algo que é da natureza pecaminosa e estaria constantemente vindo, né? Só que o que acontece? Quando essas ideias ganham força e elas se tornam a normalidade, se percebe rapidamente como isso não é eficiente, como isso atrapalha a sociedade, como isso leva um caminho de tristeza e não de alegria, e como as próprias mulheres, no final de contas, percebem o quanto essas ideias elas não as favorecem, né? Então logo se dá um passo atrás, se volta ao princípio de Deus, mas passam-se novamente 30, 40 anos, as ideias voltam com toda a força, como se fosse novidade. Então gostaria já de deixar isso claro. Quem quiser estudar esses temas, tem bastante literatura aí para a gente poder entender como que isso funciona na história humana, né? Mas essa questão dos ciclos, que a gente tende a cair nos mesmos erros, isso é muito comum, tá? Então o que acontece? Quando a gente vai falar em família, é importante a gente lembrar ali dos princípios nas escrituras, né? E lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, no versículo 12, fala sobre honrar pai e mãe. Hoje há uma tendência muito forte, e isso também é algo que já aconteceu muitas vezes na história da humanidade, mas novamente está acontecendo, que é a tendência de que parece que todas as forças intelectuais levam as pessoas a não honrar os seus pais. Tudo que é coisa da mídia, inclusive literatura científica, esse tema de que os pais são retrógrados, os pais não sabem das coisas, a gente não precisa respeitar os pais, porque os pais têm ideias antigas que não servem para nada. Tudo isso já aconteceu muitas vezes, mas hoje isso voltou com uma tendência muito forte. E é um princípio das escrituras. Quando a gente vai ver os 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem à nossa relação com Deus, e os 6 seguintes a nossa relação com o próximo. E o primeiro dos 6, ou seja, o 5º mandamento, é honrar pai e mãe. Então, quando a gente vai pensar nos princípios de Deus com relação a como a gente deve se comportar com o próximo, a primeira peça fundamental é a gente entender qual que deve ser a nossa relação com os nossos pais. E a nossa relação com eles deve ser de honra. A gente deve ter os nossos pais na mais alta estima. E isso independe de se esses pais têm sido excelentes, bons, médios ou até às vezes ruins. Independe até do caso de o seu pai ter abandonado você. Diante de Deus, você poder honrar os seus pais é um princípio bíblico que independe de como eles se comportaram com você. Então, se você quer alegrar o coração de Deus e quer ter uma alegria verdadeira na sua vida, honre seu pai. Mesmo nos piores casos, mas meu pai me abandonou, ele não merece nada de mim. Enquanto você guardar esse rancor e essa mágoa, essa raiva, você não vai estar totalmente pleno e feliz. Porque é um princípio de Deus. E que sempre que a gente foge dos princípios de Deus, a gente vai encontrar uma série de dificuldades na vida. Eu conheço muitas pessoas às quais eu dei esse conselho. Olha, você guarda uma mágoa do seu pai fez isso, aquilo. E eram pessoas muito tristes, que sempre tendiam à depressão, pessoas amarguradas. Um dia elas liberaram esse perdão. Um dia elas disseram, não, independente do que ele fez, eu vou honrar, vou orar por ele, vou perdoar, vou procurar amar na medida do possível. E isso trouxe uma liberdade imensa para essas pessoas.
Mas eu sei que a maioria de vocês não é o caso. Eu sei que a maioria de vocês que estão nos ouvindo, talvez o pai cometeu um erro ou outro, talvez não foi uma pessoa muito sensata, em alguns momentos, como todos nós falhamos. E aí é uma frase que eu gostaria de deixar para vocês que diz assim, ó: honrar os nossos pais é melhorar eles na nossa vida. Ou seja, tem muita coisa boa que seu pai passou para você e sua mãe. Tem coisas ruins que eles podem ter passado. A sua missão de vida não é tentar melhorar os seus pais. A sua missão de vida é tentar você pegar tudo que eles deram de bom e aquilo que eles tiveram de falha, você tentar melhorar na sua própria vida. Porque provavelmente eles já fizeram esse esforço. Quando a gente vai ver as histórias dos nossos pais, muitas vezes a gente julga, meu pai foi muito duro. Mas se você pensar como o pai dele foi com ele, às vezes ele foi muito mais duro. E ele já melhorou um pouquinho. Então, a sua missão não é ficar criticando seus pais pelas falhas deles. É ser grato por tudo que eles fizeram. E na sua vida, talvez com seus filhos, se você acha que tem alguma coisa que eles poderiam ter sido melhor, procurar fazer isso na sua vida. A palavra diz que quando a gente honra nossos pais, a gente tem vida longa. E isso se cumpre, tá? Mas às vezes a gente pode pensar nesse vida longa também como vida de qualidade. Às vezes uma pessoa que honra seus pais pode ser que não tenha tantos dias de vida, mas os seus dias de vida com certeza vão ser dias abençoados, porque ela obedeceu um princípio, obedeceu aquilo que é algo que o Senhor colocou como essência da nossa vida, das nossas relações. Então, por mais que haja uma tendência muito forte a desonrar os pais hoje, não se deixe levar. Isso, muitas vezes, esses próprios líderes mundiais que propagam e que financiam essas ideias, eles mesmos têm um baita respeito pelos seus pais e querem que os seus filhos os respeitem. Mas por que aquilo que eles querem para eles não querem para o outro? Porque eles sabem que eles derrubando esse princípio de autoridade, as pessoas se tornam vulneráveis. Esses homens, eles querem o controle. Esses líderes mundiais querem controlar a sua vida. Então eles dizem para você: não honre seu pai, honre a mim. Não tenha seu pai como autoridade, tenha a mim como sua autoridade. Geralmente, quem quer derrubar a autoridade dos seus pais na sua vida é porque ele quer assumir essa autoridade sobre você. Então não se deixe levar, meus irmãos. Estejam atentos, os princípios de Deus são vigentes e enquanto houver mundo, eles continuarão vigentes. Honrar pai e mãe é um princípio de Deus e é sabedoria você seguir esses princípios. Pastor, que quando o senhor falou aí sobre o 5º mandamento e falando sobre a promessa, né, nas vidas de qualidade, às vezes a pessoa pode não ter assim aquela qualidade de vida que vamos dizer, o poder aquisitivo manda, mas uma qualidade de vida debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, debaixo exatamente da cruz, né? Honrando o pai, honrando a mãe, vivendo mesmo que o pai, como o senhor falou, não tenha sido um pai bom, a mãe não tenha sido uma mãe boa, né? No sentido de criação, ou não pôde dar, né, na criação aquele conforto que o filho ou a filha tanto desejava, mas a própria mãe e o próprio pai trouxeram aquele conforto espiritual. Mesmo na mesa, muitas vezes, não tendo aquele alimento farto, né, tendo o próprio arroz e o feijão, mas ali um lar debaixo da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente não sabe o quanto os nossos pais sofreram para nos dar o que a gente justamente pode ter. Né? Quantas vezes o pai e a mãe ficaram trabalhando até umas horas, né? Eu quero passar para o irmãos Nildo, depois para o Marcos, que trabalharam, né, na roça, trabalharam na serraria, trabalhavam na fábrica, na mecânica, em qualquer outro serviço. A mãe, às vezes, trabalhando de diarista para dar aquilo que ela pôde, né? E muitas vezes os filhos cobram: mas você não me deu nada. Né? Quando o senhor estava falando ali, eu me lembrei, agora esses dias eu cheguei para minhas filhas e pedi perdão para elas, né? Eu disse: olha, vocês me perdoem, porque eu não pude dar aquilo que vocês mereciam. Aí a minha filha disse assim para mim: pai, o senhor deu a melhor coisa para nós, que o senhor nos ensinou a ser honesto e nós trabalhar. Então a gente fica feliz por isso, né, irmãos Nildo? Eu quero passar para o irmãos Nildo aí também, para que ele comente um pouco. Sim, irmãos. E também eu queria chamar um pouquinho de atenção para os pais, né? Porque a gente, como cristão, a gente já tem um pouco de conhecimento e a gente já pode falar a respeito. O pai também, ele tem obrigação, né, de ensinar os filhos, assim como os irmãos já têm comentado aqui, no caminho que ele deve andar para que mais tarde ele não se desvie. Então isso é que a palavra nos ensina. Provérbios também
ele nos dá uma instrução, nós como pai, disciplinar os nossos filhos. Lá em Provérbios capítulo 19, verso 18, ele fala a respeito desse assunto, para que os filhos não venham a se perder. Então, o filho que ele é bem instruído, ele é bem ensinado, ele vai ter uma boa conduta, ele vai conhecer a Deus, ele vai ter temor a Deus, ele vai se arrepender dos seus erros, das suas falhas, e ele vai ter uma comunhão com o Pai. E mais uma coisa assim que eu acho importante a gente como pai saber e cuidar para que isso não se torne um problema em casa, é o pai saber educar os filhos. Ele ter uma boa dose de disciplina, mas nunca, como que eu posso dizer, provocando a ira dos filhos. Que a própria palavra ela nos instrui ao pai ter essa sabedoria, para que o filho possa ter o pai como um amigo, né, como uma pessoa que ele possa contar. Quando ele tiver com um problema, ele possa chegar a conversar com o pai. Se o pai não inspirar essa confiança para ele, de que forma que ele vai chegar a conversar com o pai, né? Talvez ele vai dizer, vou contar para o meu pai, para depois ele ficar me fazendo chacota, né? Então, a palavra nos instrui que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Então, eu queria deixar com nossos ouvintes essa palavra que vocês possam refletir. Isso tudo não é coisa da nossa cabeça, mas está na palavra do Senhor. É algo que a gente aprende, né, irmão Ricardo? E é interessante, irmãos Nildo, quando o pastor e o senhor aí fez o comentário, o senhor fala disciplinar, a primeira coisa que nós temos que olhar, essa disciplina não é... Ela tem o seu limite, mas a maior disciplina que nós podemos dar para os nossos filhos é através da palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, porque ela é... na totalidade, para que nós criemos nossos filhos, para que viva uma família debaixo, né, dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria aqui já passar para o Marcos, mas eu só queria complementar uma coisa. Nós estamos vivendo numa época muito triste, porque quando nós temos famílias na igreja, as famílias, né, pastor, na igreja, caminhando, com sua família, com seus filhos, nós temos uma família que ela está debaixo de uma estrutura, ela está debaixo, né, da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, infelizmente, os pais não têm colocado isso no coração de dizer, meu filho, vão para a igreja, ou vá para a igreja, né? Vá para uma igreja para você aprender da palavra de Deus, porque lá dentro ele está sendo instruído da melhor forma que se precisa, né? O pastor sabe, tem experiência com isso. Quantas vezes do senhor, né, aconselhar famílias que estão inteiramente destruídas, mas com o conselho, com a palavra do Senhor, do nosso Deus, essa família ela é estruturizada de novo, ou seja, ela tem uma estrutura novamente. Sim, exatamente. E como a gente falava, né, há uma força para que isso deixe de acontecer, né? Hoje você falar em disciplinar um filho, instruir um filho, tudo isso aí parece uma coisa assim muito antiga, muito patriarcal, como se fala. Não, o pai quer sufocar o filho, transmitir ao filho suas ideias. Mas é claro, as coisas boas que a gente aprendeu na vida, encontramos Cristo, como é que eu não vou querer transmitir isso para os meus filhos? Ah, não, porque não pode dizer para o filho qual é a fé que ele deve seguir. Não, daí eu não vou fazer isso e vou deixar lá um professor da universidade dizer para ele que ele tem que ser ateu. Claro que não, eu vou ensinar meus filhos nos princípios da palavra. Claro que um dia eles vão poder tomar as decisões dele, mas eu como pai tenho a obrigação não somente de dar o sustento, o alimento, mas também de poder, tudo aquilo que a gente aprendeu de bom na vida, os princípios de honestidade, como o senhor falava, e os princípios da palavra de Deus, poder transmitir para eles e orar e pedir a Deus, Senhor, que um dia eles possam despertar no coraçãozinho deles, que meus filhos são pequenos ainda, né? Despertar no coração deles uma fé verdadeira no Senhor, porque aquilo que foi muito bom para mim, com certeza eu quero para as pessoas que me amam e muito mais para meus filhos, né? Justamente. Quero passar para o Marcos agora. Chegou o momento do Marcos também comentar. Então, só pedir desculpa aos ouvintes que eu tô com uma crise de tosse aqui, a gripe pegou valendo, né? Mas enfim, nessa mesma questão aí acerca, primeiramente a gente abordando a obediência dos filhos, né? E a gente vê que hoje em dia é muito terceirizado
a autoridade paterna e materna dentro dos lares, onde geralmente o Estado está se impondo como pais e às vezes, muitas vezes decidindo o que o filho nosso vai ser quando crescer, né? E as ideologias também estão cada vez mais se agigantando. O pastor Pablo citou ali sobre o feminismo, né? Que não é uma coisa tão nova. E tem também as outras ideologias que surgem constantemente nesse mesmo âmbito. Eu falo que, sem medo de errar, que essas ideologias são maquinadas por Satanás e seus anjos para que destruam a primeira instituição que Deus estabeleceu lá no Éden, que é a família, né? E é uma família bem estruturada, uma família onde participam do corpo místico de Cristo, que é a igreja ao qual está inserida. Essa família ela vai ter uma base forte porque a estrutura é Cristo, é Deus quem sustenta essa família. E, de um certo modo, juntamente com a igreja, o que barra o avanço das ideologias do marxismo cultural é a igreja e a família, né? Então, por isso que a gente vê esse ódio gigantesco quanto a essas duas instituições, tanto a família quanto a igreja, porque é o que tem barrado o avanço do marxismo cultural, das ideologias e tudo isso que tem crescido com frequência, né? Até também, hoje em dia, a mídia tenta colocar o casamento como algo ultrapassado, né? Ou algo ruim. Sempre que eu vou conversar com jovens, eu pergunto se tem desejo de casar, né? E a grande maioria diz que não, porque o casamento é uma loucura, que viver a libertinagem sexual é mais agradável do que você estar unido e ligado a alguém, né? O texto que eu separei aqui para a gente estar dando uma conversada, e até deixo à vontade se qualquer um dos irmãos quiserem estar dando uma acrescentada, seria o lar cristão, marido e mulher, que está em Efésios 5:22. Eu vou ler e a gente já dá uma comentada, né? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que se santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e se tornando os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo a esposa respeite ao marido. Então, os pontos básicos ali que eu poderia separar, primeiro seria a submissão da esposa, que hoje em dia é difícil das esposas quererem estar submissa ao seu esposo, devido a essa ideologia, como já falei anteriormente, o feminismo. E também os maridos amar a vossa mulher. Hoje em dia também os maridos, muitos praticam poligamia, adultério, etc e tal, né? E a questão de ser uma só carne, né? Muitas pessoas não entendem que essa não é só uma analogia, mas sim de forma literal. Quando você se une a uma mulher, você está se tornando uma só carne com essa pessoa. E ele usa até, o apóstolo Paulo usa até a analogia de Cristo e a igreja, né? Que se torna, a igreja é o corpo místico de Cristo e Cristo é o Senhor da igreja, né? Ele usa essa analogia acerca do casamento. E eu acho que essas questões estão sendo deixadas de lado porque o jovem hoje em dia não escuta muito o conselho de seus pastores, seus pais, e acabam entrando em um casamento onde há decepção, onde há tristeza. E o lar ele sempre vai ser um lugar de pessoas pecadores, imperfeitos, que são aperfeiçoados pela graça de Deus, né? Então é um lugar onde vai ter que
ter perdão, vai ter que ter paciência, vai ter que ter o amor. E essas são as características de um lar cristão, um lar abençoado. E diferentemente do que a mídia prega, há assim como ter um casamento abençoado se a estrutura forte for Deus, né? Eu quero passar para qualquer um dos irmãos que queiram comentar isso. Justamente, isso aí, Marcos, que você falou, e é interessante que Paulo ele escreve em Efésios e também em Colossenses quase as mesmas palavras, né? No versículo 18 ele diz assim, do capítulo 3 de Colossenses, diz: esposa, sede submissos ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas, não trateis com amargura. Então esse primeiro versículo aqui, junto com esse versículo esses versículos que você leu, ele é poderoso para que as famílias elas entendam isso. Paulo está colocando aqui o amor como base de tudo. Se o amor tiver no casamento, né, Pastor Pablo, as mulheres vão ser submissas, os maridos vão tratar com, né, porque tratar a esposa com aquele desejo de amor. Hoje nós estamos vivendo numa época em que os casamentos eles estão apenas no papel, porque dentro dos lares isso a gente vê, é nítido isso, que esses casamentos eles estão somente no papel. Dentro dos lares não há uma verdadeira união, um verdadeiro amor dentro das vidas dos casais, né? E não só dos casais, também junto com os filhos também. Famílias totalmente destruída pela bebida, destruída pela, como o Marcos citou ali, né, pela prostituição, pelo adultério, famílias destruídas por causa das drogas, né, em tudo. E além disso, ainda nós temos a própria mídia que ela bombardeia, ensinando ao contrário daquilo que a Escritura ensina, né? Então a gente vê que está tudo muito deturpado hoje, né? A palavra de Deus nos ensina a respeito da masculinidade cristã e nos coloca como referência o nosso Senhor Jesus. O que se faz? Se leva isso ou para dois extremos, ou para um líder que não é líder, né? Homens totalmente fragilizados, acovardados, ou no outro extremo, aqueles homens machistas que querem impor a sua autoridade por palavras grosseiras, sem sabedoria de Deus, né? Só querendo colocar a sua opinião como algo que tem que ser respeitado e obedecido sem critério algum. Então esses são deturpações, né, do que é a verdadeira masculinidade cristã. Quando a gente vai pensar num homem de Deus, um homem da sua casa, a gente tem que pensar no Senhor Jesus, como ele cuidou e cuida da sua igreja. Da mesma forma, nós homens somos chamados a amar nossas esposas e cuidar delas. Reparem que não fala para as mulheres amar os homens, né? Diz que a mulher tem que ser submissa, mas o homem tem que amar a esposa, né? Então, esse amor, essa entrega, esse cuidado, essa disposição para dar a vida pela sua esposa, que é a marca do homem, que é o que Jesus fez pela sua igreja, né? Deu a sua vida por ela, é o que tem que estar no coração de cada marido cristão, né? Eu dou minha vida pela minha esposa, tranquilamente, sem pestanejar, sem pensar. Se precisar dar minha vida por ela, eu dou. E que mulher não vai querer estar ao lado, né, e apoiar um homem que a ama, que a cuida, que daria a sua vida por ela se assim fosse preciso, e que todos os dias vai lutar para fazer ela feliz, para dar o conforto, para cuidar, para dar o sustento e tudo mais, né? Então esses princípios são deturpados muitas vezes desde a infância. Eu tenho filhos pequenos, né? Às vezes eu assisto os desenhos com eles. Eu lembro que na minha época, quando era criança, se falava muito na igreja sobre os Simpsons, né? De como os Simpsons ridicularizam a figura do pai, porque e do homem, né? Porque o pai e o filho ali, o Bart e o Homer, são dois extremos de masculinidade equivocada, né? O Homer é aquela figuraça assim que não serve para nada, não tem um cérebro sequer, né? Uma ideia boa para pensar. E por outro lado, a esposa, a sabedoria, a filha, a menina, tá ali a inteligência, né? Tem aquele desenho da Peppa Pig também, que todo mundo são desenhos aparentemente ingênuos, mas quando a gente vê a figura do pai, sempre ridicularizado.
o pai é sempre tolo, o pai é sempre covarde, e essa deturpação não é à toa. Ainda ontem estava assistindo um filme novo que saiu para criança, né? O Croods 2, e no Croods 2 tem 2 pais. Não vou dar spoilers aqui, se quiser assistir, não tô aqui, digamos, para dar uma de... não assista. Eu tô dizendo aqui, eu assisti esse filme com meu filho, só que a gente percebe, os 2 pais que estão ali descritos nesse desenho, um é um homem das cavernas, que é digamos, o pai da moda antiga, e é tido como um homem ridículo, homem das cavernas mesmo. E o outro seria o pai moderninho, que é um pai totalmente fragilizado. É uma moça, vamos dizer assim, como a gente diria assim no bom português, né? É um homem covarde, um homem que tem algumas ideias ali, mas nada assim que traga proteção. No final, os 2 têm que ser protegidos pelas suas esposas e filhas. É algo assim que o homem tá ridicularizado, e isso é bonito. Hoje, quanto mais você fizer um filme ou colocar uma ideia em que o homem é ridicularizado, melhor, isso mais vai vender, isso mais vai ganhar patrocínios, porque a ideia é justamente essa, né? Que o homem da casa, ele se enfraqueça, que ele não tenha mais papel nenhum, né, na família, nem na sociedade, para que aqueles que estão lá em cima, que, digamos, essas autoridades que a gente fala no marxismo cultural e toda essa ideia, né, de um governo paternalista, que eles sim possam exercer a autoridade. Então, todas aquelas autoridades intermediárias, que seriam os pais de família, todas elas caem, né, elas não servem para nada, e tá todo mundo sujeito à autoridade de um governo autoritário e tudo mais. Então, não sei se alguém quer comentar também. Vou passar para o irmão Nildo ali. E é detonado, né, pastor, como o senhor falou aí, bombardeado as famílias tradicionais através da mídia, da televisão. E mesmo dos desenhos infantis. Desenho infantil. Se as pessoas soubessem, né, o perigo, né, irmãos Nildo, que tem Sim. isso aí, eles corriam, eles não deixavam, eles faziam algo para impedir, para que isso entrasse dentro do seu lar. Mas agora, vocês vejam bem, nós temos dentro dos nossos lares a mídia, tanto no celular como na televisão e tudo. Isso vem 24 horas por dia. Se você ligar de manhã, à noite, as famílias estão sendo bombardeadas. É nos comerciais, é nas novelas, é nos programas que tem, é nos desenhos, como o senhor falou, em tudo. Em tudo, as famílias estão sendo bombardeadas. Sim, irmão, é isso que a gente tem visto, né? E cada vez pior, né? Mas voltando um pouquinho ao assunto ali a respeito do marido amar a sua esposa e da esposa ser submissa ao marido, isso é algo assim que quando eu iniciei, comecei a frequentar a igreja, a gente não tinha muito ensinamento e tal, e a gente tinha vários problemas, o pastor sempre estava com a gente, nos instruindo. Então sempre quando ele falava que a esposa tem que ser submissa ao marido, é uma coisa que a gente, nossa, que bom, né? Eu achava assim que eu podia mandar e ela obedecer. E hoje não, hoje eu entendo que para isso acontecer, é exatamente o que o pastor Pablo falou. O homem, ele tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E será que eu daria minha vida por ela? Aí sim, se for esse o caso, se eu amo ela a ponto de dar minha vida por ela, aí sim eu mereço totalmente, vamos dizer assim, o respeito dela, né? Se não for assim, a submissão dela, né? Porque aí eu estou merecendo, aí eu estou fazendo algo que ela se sente amada. E como a família é uma instituição criada por Deus, o homem e a esposa são uma só carne, eu não vou fazer nada para ela que eu não queira que faça, né, para mim. Eu não vou machucar ela com alguma coisa que eu também não queria para mim, não quero para mim. Então esse entendimento que o esposo tem que ter, ele tem que ser o provedor da casa, ele tem que ser aquela pessoa que se preocupa com a família, com os filhos, a educação do filho, o bem-estar da esposa, né? Ele tem que ser aquela pessoa que está ali cuidando, ver o que precisa, né? O que a esposa está precisando. E a gente vai precisar aprendendo essas coisas aqui para que a família tenha uma harmonia, para que o Senhor possa reinar em nossa casa, para que haja assim um crescimento, um entendimento. A gente precisa, e lembrando disso, fazendo isso, pedindo auxílio ao nosso Senhor, para que Ele nos dê essa instrução, para que a gente seja um esposo melhor a cada dia, um pai de família melhor, né? A gente não, muitas pessoas acham assim que nossa, que bom que a esposa tem que obedecer, mas às vezes o cara não é uma boa pessoa em casa, ele não é aquele homem que provê,
A pessoa pode chegar bêbado em casa, gastando o dinheiro que ganha. Como que uma mulher vai se sujeitar a uma pessoa assim? Então a gente está falando aqui para pessoas cristãs, aquele que ainda não é, procura conhecer a palavra do Senhor, procura ter uma obediência à palavra, né? Para que haja assim, então, essa harmonia em casa, né, irmãos? Para que haja, o Espírito Santo possa reinar nas nossas vidas e que a gente tenha uma família abençoada por Deus. Amém. Pastor Pablo, eu já quero passar para o Marcos, mas aqui, ó, o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 18, é tão interessante que Paulo ele coloca aqui numa ordem extraordinária. Ele coloca primeiro as esposas, né? Sede submisso ao seu próprio marido, como convém o Senhor. Isso aqui não significa também que, como o irmão Osnildo falou, a mulher vai ser submissa às coisas erradas para o marido. Porque tem muito homem, né? Você pode falar. Não, por exemplo, o caso de que o marido não quer que a mulher siga a Deus, sirva a Deus. Justamente. Ou, vamos falar uma coisa aqui bem pontual, porque isso aqui é um programa para que a gente, né? Todos nós aqui somos crescidos. Ou às vezes, saindo do padrão do casamento. Aí, meia palavra, né? Que nem, por exemplo, essa submissão que a esposa tem com o marido. É interessante que a gente vê Paulo dizendo para o marido amar a mulher, né, e não a esposa amar o marido, porque se a mulher se coloca na submissão, ela já está amando seu marido. Já está amando, justamente. E o marido não pode usar dessa subordinação, digamos, da esposa para coisas erradas. Por exemplo, ele pode pensar assim, então a minha mulher tem que estar submissa a mim, então eu posso praticar a poligamia, que é ter duas mulheres, né? E isso não tem respaldo escriturístico, porque quando fala de submissão, não é que o marido vai ser um tirano e fazer o que quer, e a mulher vai estar na condição de obedecer, né? Então, o padrão, como o pastor Pablo já falou ali, o padrão do marido é o Cristo. Cristo amou a igreja, se entregou à igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, de forma sábia e inteligente, ele coloca esse padrão. Se você quer demonstrar o seu amor pela sua esposa e quer que sua esposa seja submissa a você, tem que ter as características de Cristo. Se for necessário entregar a vida, porque literalmente o apóstolo Paulo fala que se for necessário o marido morrer para defender os filhos e a esposa, ele vai ter que fazer isso, porque é o amor, a forma de amor que o marido demonstra à sua esposa, né? E não é só nas coisas grandes que a gente vê, mas também nas coisas pequenas. Me veio na mente agora, pastor e irmãos Nildo e Marcos, quando eu falo dessa submissão, às vezes o marido, né, porque a esposa tem que ser submissa a ele começa a ser um ditador dentro da casa. Você faça isso, você faça aquilo, eu já te mandei você lá, você não fez aquilo. Quando você olha para isso, não é uma submissão, isso é uma autoridade que o marido está exercendo sobre a esposa fora do amor de Cristo, né? E a gente vê aquele lar que a esposa é submissa e o marido ama a sua esposa, em que às vezes ele pede um pequeno favor, meu amor, lave essa louça para mim, ou varra essa casa, ou faça isso para buscar meus filhos na escola. O marido sai com maior amor e carinho fazendo isso. Isso que é uma submissão junto com o amor. Aqui, falando bem rápido, eu quero passar para vocês, quando eu falo do marido, né, amar vossas esposas, nós já falamos, não tratei com amargura, está no contexto que nós falamos agora. E filhos, em tudo obedeceis os vossos pais, pois fazê-los é grato diante do Senhor. Aquilo que nós comentamos ali, o Senhor falou sobre o 5º mandamento. Ser submisso ao pai. Nós temos hoje uma quebra na submissão dos filhos, porque a própria mídia está ensinando isso, como o Senhor falou. A gente vê assim lares em que os pais pedem para os filhos algo e eles não fazem. Faça você, né? E o pai diz, não, você é meu filho, não mandei você me fazer, não mandei você me colocar no mundo, se vire, né? Aquela autoridade estrupulada dos filhos, achando que eles têm uma autoridade maior do que os pais. E a gente vê isso, não é em poucos lugares, a gente vê isso que está crescendo como uma erva daninha no meio das famílias. Então é interessante aquilo que o Marcos falou, que o senhor falou, que os irmãos Nildo falou e o que eu estou falando aqui. E eu queria aqui passar para o pastor Pablo, mas antes eu queria dizer assim, pastor, nós estamos num veículo de comunicação
As pessoas que estão ouvindo, você quer ter um lar abençoado? Amém. Você quiser ter um lar abençoado, tenha Cristo como... Eu acho muito importante, pastor, aquele estudo que até o senhor já deu, eu já dei esse estudo, que nós colocamos primeiro Deus, esposo e esposa e família. Então, vem Deus, né? E a gente até faz aquela simplificação de um guarda-chuva, né? Sim. Debaixo Deus derramando a chuva, as gotas de bênção em cima, né? Da família, vamos dizer assim. E as pessoas estão ali com aquele intuito de dizer, não, na minha vida primeiro é Deus. Na minha vida é a minha esposa. Na minha vida é meus filhos, é família. E tem muito cristão que estão sofrendo dentro dos lares. Porque ele consegue ser cristão dentro da igreja, mas fora da igreja ele não consegue. Isso eu posso dizer porque na minha vida aconteceu isso, pastor, há muito tempo atrás. Eu conseguia ser cristão dentro da igreja, mas fora da igreja não conseguia. Voltava aquele velho homem, aqueles costumes, às vezes gritava com as filhas, às vezes gritava com a esposa, aquela coisa irritante assim. Eu só comecei a estar debaixo do poder de Deus a hora em que eu coloquei na minha mente, não, mas eu preciso mudar. Aí mudou e graças a Deus é uma bênção hoje, minha família e minha esposa. Amém. É aquela função, né, de ser sacerdote do lar que fala na palavra. E a gente, quando a gente vê ali em Colossenses, em Efésios, textos que nos falam a respeito desses princípios, todos eles estão embasados em pessoas que já têm Jesus no coração, que têm o Espírito Santo. Esses princípios, para aqueles que estão afastados, não adianta pular a etapa, né? Não adianta a pessoa nem ter uma vida de oração com sua esposa e querer, digamos, colocar em prática a submissão da esposa, o amor do marido. A gente, como se fala sempre, né? O casamento de 3 nós, né? O Senhor tem que estar nessa ligação e torna isso possível. Então, como meu irmão aqui fazia esse apelo também, você que está nos ouvindo, talvez que está com uma vida muito bagunçada, você e sua esposa se desentendem o tempo todo, os filhos rebeldes, entrega tudo ao Senhor primeiramente, entrega a sua vida ao Senhor, comece fazendo a sua parte. Repare ali que nos textos o apóstolo se dirige à esposa para dizer o que ela tem que fazer, ao esposo para dizer o que ele tem que fazer. Ele não diz, esposos exijam a submissão das suas esposas, esposas exijam o amor dos seus maridos. Não, a palavra tem que vir primeiro para nós. Então assim, na minha casa meus filhos são rebeldes, minha esposa não é submissa. Comece você amando com esse amor de renúncia, esse amor de entrega, esse amor que dá vida, esse amor sacrificial que o esposo deve ter com relação à sua família. Faça tudo por eles, diante de Deus, porque isso glorifica a Deus. Comece fazendo a sua parte. Não diga assim, o dia que a minha esposa for submissa eu vou ser assim. Não, comece por você. Você, esposa, se é o caso de que seu marido não tem amado você e não tem tido esse amor sacrificial, esse amor de entrega por você, comece você fazendo sua parte diante de Deus. Porque nós temos que ver que o principal, irmãos, é a gente diante de Deus. Se eu vou amar minha esposa, claro que isso vai ser uma alegria para ela, se eu cuidar dela, ela vai ficar muito feliz, mas acima de tudo, eu tenho que fazer não porque ela mereça ou não mereça, eu tenho que fazer isso porque isso alegra o coração do meu Senhor. Então eu faço isso para servir a Ele, tanto em Efésios quanto em Colossenses. E sempre que Paulo ele entra nesses assuntos de família, de como é que deve ser o nosso comportamento como cristãos, ele antes, nos capítulos anteriores, ele já ensinou o que é ser um cristão, já ensinou que tudo parte da gente estar no corpo de Cristo, fazer parte da grande família de Deus, de poder louvar o seu nome com a nossa vida, entender que o propósito da nossa vida é ser uma adoração constante a Deus. E quando a gente já tem essa regra de vida, de viver para Cristo, de viver para Deus, com certeza todos esses princípios eles não são difíceis da gente entender, às vezes um pouquinho difícil de seguir, é claro, colocar em prática, mas a gente entende como tudo isso glorifica a Deus e é só através do Espírito Santo e com a ajuda dele que a gente vai conseguir cumprir, né? Mas lembre disso, a palavra é primeiramente para você. Você que está ouvindo provavelmente vai ter a tendência de pensar, poxa, minha esposa deveria ter ouvido isso, meu marido deveria... Não,
receba a palavra para você e comece você fazendo a sua parte diante de Deus, com certeza você vai ser honrado por Ele e a sua família vai ser abençoada. Amém. Passa por irmãos Nildo aí. Quantos minutos nós temos, Marcos? Meia hora. Não, tá bom. Dá Então, para nós irmãos, abordar bastante. continuando aqui, eu quero já fazer um outro puxadinho aqui para a gente continuar a nossa conversa aqui. Mas a família, então, pai, mãe, filhos. Essa é a família instituída por Deus. Existem outras formas, pessoas que estão colocando outras formas como família, mas pela palavra do Senhor é o pai, mãe e filhos. Já me fizeram algumas perguntas se na denominação, a igreja que eu congrego, chegar pessoas que pensam diferente, que têm opção sexual diferente, como que será recebido? E muito bem, foi o que eu respondi, normal como qualquer outra pessoa. Eles não são pessoas que nós vamos excluir, jamais. Agora, o que a palavra ensina, nós vamos ter que permanecer com a palavra. É um erro maior do que qualquer um outro? Não sou eu que vou dizer. Mas, tanto é errado cometer, vamos dizer assim, esse pecado sexual, como a Bíblia não... Como a Bíblia condena. Ou é a mesma coisa a pessoa que rouba, a pessoa que maltrata, faz o que fizer. Tudo é errado. Então ele perguntou assim para mim, mas e se essa pessoa quiser participar, fazer parte da igreja a qual você congrega? Eu digo, não, aí é outra coisa, porque tudo quanto é denominação, ela tem regras, precisa ser seguida. A palavra ela não pode ficar em segundo plano, ela tem que ficar como prioridade. Tudo que a palavra condenar precisa ser deixado de lado. Então, dessa forma, a pessoa pode ir lá, pode participar, mas fazer parte como membro, se batizar, isso não pode. A não ser que deixe suas práticas, né, para que possa fazer parte da igreja do Senhor junto com a gente. Mas nada impede da pessoa estar lá com a gente, né, participando, assistindo, né, frequentando. É só dessa forma que a pessoa vai entender e se arrepender dos seus pecados, seus erros. Então, queria que os irmãos comentassem também um pouquinho a respeito desse assunto. Quando o senhor falou aí sobre assim, pessoas que tenham, né, Pastor Pablo, uma forma de pensar diferente do que a família tradicional que nós defendemos, a família que a palavra de Deus fala, que manda, que ordena, né? Essas pessoas, elas são bem-vindas dentro da igreja. Só que dentro da igreja, o Pastor Pablo está aí, o irmão Marcos, lá elas vão receber a palavra de Deus, aquilo que nós cremos, aquilo que é a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo, o amado Espírito Santo, vai fazer um trabalho na vida daquela pessoa. E automaticamente, quando o Espírito Santo faz esse trabalho na vida da pessoa, a pessoa abandona. Ela se arrepende, né? Começa a ter a fé em Cristo Jesus e a vida dela é mudada. Então, o que eu quero dizer aqui, aproveitar essa oportunidade grande, mesmo que essa pessoa tenha esse pensamento, vá para a igreja. Exatamente. Vá servir a Deus. Está lá o pastor Pablo, né, outros pastores aí que vão dar um apoio, né, de aconselhamento, né, para a vida dessa pessoa. Não é que nós somos, vamos excluir essa pessoa, jamais. Nós vamos tentar e fazer o máximo para que essa pessoa conheça Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo da Escritura Sagrada, que nos deu essa regra de fé para nós viver, e que ela venha passar a viver desse modo como nós vivemos, né? E no nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele perdoa de todos os pecados. Amém. Amém. Não, há uma tendência, né, no mundo, parece que é proibido dizer que alguém pode ser liberto do homossexualismo, desse tipo de situação aí. E hoje é quase que proibido falar que isso pode acontecer, né? O contrário não. Vejam que se você dizer que uma pessoa que foi heterossexual durante 40 anos e aos 40 anos ela virou homossexual, isso aí não tem problema nenhum. Mas se você dizer o contrário, que a pessoa até os 40 foi homossexual e a partir dos 40 se tornou heterossexual, isso aí é proibido, né? E é claro que isso aí é uma manipulação das informações, porque há uma quantidade enorme de pessoas que se convertem, são lavadas e remidas pelo nosso Senhor Jesus, são cheias do Espírito Santo e abandonam velhas práticas. Tanto daquelas pessoas que tinham uma vida sexual desenfreada, né?
heterossexual, homossexual, mas que tinham práticas que não estão conforme a sexualidade cristã, que é dentro do casamento, um homem com uma mulher. E isso, essas informações, elas não podem aparecer na mídia. É algo que é proibido. Você tentar divulgar isso numa mídia convencional, isso não pode passar. E sem prova científica alguma, é quase que consenso geral, né? Quase todo mundo fala que não tem como acontecer isso. Que sempre que alguém diz que acontece isso, é uma mentira. Então, não acreditem nisso. Talvez você que nos ouve tenha problemas nessa área, esteja sofrendo. Ou dentro da família, né, pastor? Isso. Vá para Cristo como você está. É sempre esse o lema do cristianismo, né? Que Ele vai fazer a mudança. Nós não estamos aqui para pregar moralismo. Nós não estamos aqui para dizer o que você deve ou não deve fazer. Nós estamos aqui para dizer, vá para Cristo, que Ele, com seu Espírito Santo, vai dar o direcionamento e vai fazer você vencer todas as lutas interiores que você precisa vencer. Também gostaria de comentar dentro desse assunto, né, que 20, 30 anos atrás, quando o pessoal falava em casamentos, outras alternativas de casamento, tentando dar força para essa ideia do homoafetivo, homossexual, como queiram chamar. Eu não gosto muito do termo homoafetivo, porque homoafetivo a gente pode ser um com os outros, entre irmãos, né, amor entre pessoas do mesmo gênero, mas hoje esse é o termo, digamos, mais aplicado. E se dizia, olha, a família, ela tem papéis definidos. O homem, a mulher tem papéis bem definidos dentro da família. E a família, ela é feita para dar continuidade na espécie humana, né? Então, outros tipos de relacionamentos, como poderiam ser família? Duas pessoas do mesmo sexo pode estar juntas, mas por que eu teria que chamar isso de família? Essa é a discussão. O homossexualismo sempre existiu. Platão era um apologeta do homossexualismo. Então, isso não é novidade alguma. O que é novidade é dizer que isso é uma família. E isso é novidade. Se você falasse isso lá para um sodomita lá de Sodoma, mas isso é uma família, eles iam achar estranho você chamar isso de família. Não, eles iam dizer, não, isso é prazer, isso é festa. Isso não é família. Família é um homem, uma mulher e seus filhos. Mas o que tenta se empurrar hoje goela abaixo é que isso é família. E há um grande problema nisso. E 20 e 30 anos atrás se dizia, olha, se a gente tirar os papéis, se a gente quebrar a questão do gênero, a gente pode quebrar o número também. Então nada impede que daqui a pouco alguém venha e diga, não, nós 3 homens queremos nos casar com essas 2 mulheres. E venham querer fazer uma família de 5 pessoas. É verdade. E hoje, na época que se dizia que isso era uma palhaçada, que ninguém ia fazer isso. Hoje já tem isso, já existe isso. Se quebra o número, pode quebrar a espécie. Então nada impede que daqui a 10 anos alguém diga, olha, eu quero casar com meu cachorro. Meu cachorro vai ser meu esposo agora. E quem que vai poder dizer que não? Porque se quebra o princípio, abre a porteira para tudo acontecer. E o que vai acontecer provavelmente, que já o especialista, pessoas cristãos que estudam mais, fala assim, daqui a pouco volta tudo ao normal. Daqui a pouco o negócio desanda tanto que chega alguém e diz, olha, no final das contas, a velha e boa família tradicional, como se brinca, né, da propaganda de margarina lá, pai, a mãe, as crianças na mesa, é o padrão. Essa é a forma correta. Então, não deixe se enganar por essas tendências, esses modismos, tudo isso que existe hoje. São coisas que a gente não quer denegrir as pessoas. Não queremos dizer que se tem algum ouvinte que vive uma situação dessas, seja uma pessoa inferior, seja uma pessoa desprezível, nada disso. Você é amado de Deus, como todos nós pecadores, o Senhor tem misericórdia da nossa vida. Mas não deixe esses estereótipos que foram criados, essas padronizações falsas que estão sendo impostas, impedir você de dar um passo com relação a Deus. Vá para Deus e Ele, no seu coração, Ele vai fazer a obra e com certeza se você tiver fé no Senhor, você vai ser transformado por Ele. E essa transformação é para todos, né? Aqueles que abrem o coração e têm a sua fé em Cristo Jesus. E o interessante é que nós estamos vivendo uma época, pastor, que o Estado quer doutrinar os filhos, a família. Mas o papel de doutrinar os filhos é os pais. E os pais com os filhos
eles são instruídos debaixo da palavra de Deus. Ou seja, por isso que é importante, nós sempre vemos falar aqui, o Marcos, o senhor, que a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé. É através dela que nós caminhamos, é através dela que nós vivemos, é através dela que nós fazemos aquilo que Deus quer na nossa vida. E é muito interessante e bonito quando uma pessoa decide assim, olha, eu estou vivendo nessa prática antiga, mas eu quero mudar de vida, eu vou para a igreja, eu vou conversar com o pastor, eu vou conversar com o irmão Osnildo para que ele me dê uma força, eu quero caminhar, eu quero mudar de vida. Quando a pessoa tem essa atitude, a igreja está de porta aberta. E o pastor está de braços abertos, os irmãos estão de braços abertos. Como o irmão falou aqui, ninguém vai condenar, ninguém vai fazer exclusão dessa pessoa, mas sim abraçar e ensinar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, justamente. E essa pessoa vai começar então a ter uma vida nova, né? Não é diferente do ladrão, não é diferente de mim no passado, porque eu também tive um passado, né, negro na minha vida. Todos nós tivemos. Não adianta a gente dizer, né, na juventude o que foi, né? Não é diferente de uma pessoa que está lá vivendo, né, na corrupção, mas que sai de lá e vai para a igreja e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém. Então, falando acerca disso, aqui a gente não está praticando nenhum crime de ódio, que a gente só está falando da salvação por meio da cruz, né? E eu até conheço pessoas que têm uma opção sexual diferente e já falei do evangelho também e disse que o padrão, o filtro que você vai ver e vai te acusar daquilo que você tem que melhorar é as escrituras, eu falei. Assim como eu, todos os dias, as escrituras como um espelho mostra a máscara que eu tenho como cristão, que eu tenho que tirar todos os dias, eu falei, você também vai, através das escrituras, lendo as escrituras e pedindo para que Cristo se revele a você, o Espírito Santo vai moldando o teu caráter e o teu coração. Assim, da mesma forma que qualquer prática sexual ilícita, adultério, vários tipos de coisas que acontecem fora do casamento, nós tratamos como pecado e não compactuamos com isso. Da mesma forma, essas formas sexuais que não se concordam com os padrões da Bíblia, nós também repudiamos. Mas assim a gente sempre fala amando as pessoas, mas o amor não vai nos impedir de falar a verdade, né? De tanto que nós amamos essas pessoas, que o amor que nós temos por Cristo, né, e por ela, nós estamos assim transmitindo aquilo que Cristo fez na nossa vida para a vida dela e que Cristo pode fazer. Eu me veio agora, pastor, aqui no coração, faz parte desse assunto também, o trabalho que a gente faz ali no hospital, né? Eu trabalho com dependente químico, e o senhor, graças ao bom Deus, né, nós fizemos o convite e o senhor está lá cada 15 dias fazendo esse trabalho. E quando o senhor entra aquela porta para dentro, eu sei que o senhor tem o sentimento que eu também tenho, a gente olha e a gente vê aquelas pessoas ali, mas a gente está vendo uma pessoa que está ali num tratamento, né? Mas a gente olha também para aquela pessoa que tem uma família por trás daquela pessoa, que está torcendo por aquela pessoa, que quer que aquela pessoa mude, né, desses atos que, como o Marcos disse, não é diferente, né, de um adultério, não é diferente de um outro tipo de desvio na vida. É a mesma coisa, perante Deus são todos pecados. E o amor que a gente tem por essas pessoas é o mesmo amor que a gente tem por pessoas assim, com esse outro tipo de pensamento. Isso. Eu gostaria até de deixar uma coisa assim pessoal para vocês verem como é o nosso pensamento cristão com relação a isso, né? A minha esposa, ela foi apresentada a mim por um jovem que é na igreja e que é homossexual. Ele ia na igreja, hoje ele não vai mais. Eu oro por ele, porque eu sei que eu espero no Senhor, né, que um dia ele venha entregar totalmente seu coração a Jesus. Mas ele ia na igreja e ele convidou a minha esposa para ir na igreja e eu conheci ela através dele. Anos depois, eu tinha muito envolvimento com a música
Eu gravei uma música, eu escrevi uma música para minha esposa e eu gravei. E eu convidei ele para participar da música. E ele se sentiu muito feliz porque ele achou que pela condição dele de ser um homossexual, eu não iria me expor assim, né? O pastor chamou um homossexual para gravar a música com ele. Mas eu amo a vida dele. Eu oro por ele. Ele é uma pessoa preciosa para mim. Então, que fique muito claro isso, tá? Porque hoje, o que acontece, irmãos? Hoje as palavras estão imantadas, né? Tem palavras que parece que são proibidas falar porque elas ativam gatilhos mentais. Vocês ouviram tantas vezes que qualquer pessoa que falar qualquer coisa contrária nesse assunto é um homofóbico, é uma pessoa que odeia, é uma pessoa que está praticando crime de ódio. Tantas vezes isso é colocado na cabeça que às vezes parece que a gente não consegue mais ouvir. Então, todos os assuntos, alguém pode ser contrário. Por exemplo, daqui a pouquinho nós estamos indo lá no hospital fazer visita. Alguém poderia até criticar isso. Dizer, mas eu acho uma tolice ir no hospital fazer visita. Até isso poderia ser criticado. Mas um comportamento sexual X ou Y não pode ser criticado. Então, na nossa mente parece que hoje tudo pode ser criticado, menos isso. E isso são gatilhos mentais que são colocados propositalmente na cabeça das pessoas. Então eu queria, de alguma forma, inibir esses gatilhos que possam ter sido ativados por essa conversa, de vocês acharem que nós somos pessoas que estão despejando ódio por uma classe de pessoas que a maioria são pessoas muito sofridas, pessoas e também são pessoas às vezes de coração muito bom, que é o caso desse meu amigo, uma pessoa de um baita coração, uma pessoa do bem, um trabalhador, uma pessoa cheia de talentos na área musical, enfim, eu não vou citar o nome dele aqui porque eu poderia estar expondo tal, mas a questão são pessoas que a gente ama. Se você está nessa condição, venha nos fazer uma visita na igreja, você vai ser extremamente bem recebido. A gente quer que Jesus faça a obra na sua vida. O meu amigo lá, ele já está há alguns anos nessa situação e o Senhor, eu creio que está trabalhando no coração dele. Mas a obra é dele. A gente não vai empurrar você para algo que o Senhor não está fazendo. Então, a única coisa que a gente sempre deixa claro é isso. Olha, a palavra nos traz um princípio. E são princípios que vão contrários a coisas que eu gostaria que não fossem. E que todos nós, às vezes, porque na nossa natureza é contrária à vontade de Deus. Mas é justamente essa obra que o Espírito Santo vem fazer na nossa vida, de nos mostrar como os caminhos do Senhor, como aquilo que Ele planejou para mim e para você, é melhor. É um caminho de felicidade, é um caminho de alegria. Bem, então eu queria deixar só esse E o amor é tanto, né, pastor Marcos e irmãos Nildo, que nós temos por essas pessoas, não falando só por essas, mas por todas as pessoas. Por aquela pessoa que está na sua casa, né, que está escutando esse programa nesse momento, em que o seu lar não é mais um lar, é um lugar onde que tem discórdia, briga, onde que não tem mais o amor. Essas pessoas que nós fazemos um apelo para que procure a igreja. Não estamos dizendo igreja, né, Marcos? Isso, mas procure a Batista, procure a Presbiteriana, procure a Assembleia de Deus, procure a igreja onde que prega a palavra. Vá, né? Faça como Ló fez, tirou de Sodoma, né? Tirou de Sodoma a sua família e foi para o lugar que Deus tinha apontado para eles. A igreja é um refúgio. O amor é tanto que nós temos por essas pessoas, que esse amor foi ensinado por Jesus Cristo, que nós queremos ver elas perto de nós. E elas participarem daquilo que nós participamos. Né? Então é muito importante isso, e eu quero deixar meu apelo aqui, olha, o pastor depois no final vai falar o horário dos cultos, eu também vou falar o horário do culto da igreja presbiteriana, e está sendo convidado essas famílias, né? Querem pedir para o pastor orar pelas famílias, pegue tua família e vá para a igreja. Vai lá, o pastor Pablo vai estar lá, o irmão Nildo, tem uma equipe ali, né, pastor, de pessoas que estão ali para atender, e eu acho interessante também que eu sou bem recebido dentro da igreja, estou indo, né, visitando os irmãos, vou lá, a gente vê assim que é abraçado ali dentro, né? A pessoa chega ali dentro, é como se dissesse assim, e eu também, o Marcos, dissesse, olha, nós vamos ajudar você,
nisso que você está passando, através de oração, através da leitura da palavra e aconselhamento. Amém. Irmãos, então assim, ó, a nossa regra de fé e prática, ela está toda na palavra. E nós não podemos tirar algumas folhas da Bíblia, o qual vem de confronto com algumas imperfeições nossas. A palavra do Senhor, ela continua sendo a palavra do Senhor, doa quem doer. O erro, ele precisa ser exposto e precisa